Olá para você que está me assistindo, meu nome é Arildo e hoje eu vou falar sobre recomeço. Alguma vez você já precisou recomeçar na sua vida? Começar tudo de novo, construir tudo de novo, né? Algum momento da sua vida que foi difícil, algum momento em que você se sentiu zerado, sabe? No fundo do poço ou alguma coisa do tipo. Independentemente da situação que te levou até esse lugar ou esse momento, chega o dia que você decide recomeçar. Mas recomeçar não é sempre fácil, pelo contrário, tem muitas dificuldades que a gente enfrenta toda vez que decide recomeçar. Esses obstáculos nos ensinam e a gente também pode aprender na palavra de Deus a vencer os obstáculos de maneira menos pior, um pouco mais tranquila. Com certeza, seguindo princípios da palavra de Deus, você pode vencer os obstáculos da vida, pode superar os obstáculos que vão aparecer no seu caminho no momento em que você precisar recomeçar. Os estudos que eu vou fazer com você nos próximos vídeos estão baseados nesta série de lições aqui, que se embasa nos livros de Esdras e Esther, e nós vamos aprender como que o povo lidou com o recomeço. Essa história começa em 606 a.C., quando Nabucodonosor, imperador da Babilônia, ele invade Jerusalém, ele toma Jerusalém, e no ano de 586 a.C., o templo de Jerusalém é destruído. Aquele grande templo que Salomão construiu, ele é totalmente destruído, arrasado, assim como toda a cidade. E a partir de 606, muitas pessoas são levadas, muitos judeus são levados para o exílio na Babilônia. E num desses exílios, numa dessas deportações, o profeta Daniel estava presente. Nós conhecemos muito bem a história dele, está registrado no livro de Daniel, na Bíblia Sagrada. E muitas pessoas então foram para a Babilônia presos, especialmente pessoas nobres, especialmente pessoas especialistas em alguma área, para que Babilônia fosse ainda mais forte do que era, né? Mais potente do que era, com mais conhecimento ainda do que possuía. Entrando no ponto do nosso estudo, nós temos duas promessas. A primeira era sobre o exílio babilônico. Deus já havia dito através do profeta que o povo judeu ficaria cativo lá na Babilônia. Deus deu muitas chances ao povo, ao seu povo, para que se arrependesse, para que parasse de praticar atos errados, né, contra os mandamentos de Deus, mas o povo não se arrependeu, o povo continuou praticando coisas erradas e cada vez mais ia se afundando no seu próprio pecado. Então Deus através do profeta fala, o profeta profetiza que eles ficariam no exílio babilônico. E então essa é a primeira parte da promessa. E também eles receberam uma promessa muitos anos antes de que esse período de exílio duraria 70 anos, não mais do que isso. Mas eles sofreriam 70 anos cativos na Babilônia e o rei Ciro seria levantado para libertá-los daquele cativeiro. Então foi uma espécie de novo êxodo que aconteceu em três partes durante a liderança de Esdras, primeiro de Zorobabel, de Esdras e Neemias. Esse é o ponto 2 do nosso estudo. A providência que os judeus receberam naquele momento para poder voltar para a sua terra. Eles receberam de Ciro tudo que eles necessitavam para reconstruir o templo e para voltar para as suas casas. Além de permitir que os judeus voltassem, Ciro também dá ofertas e Ciro também decreta que os vizinhos, inclusive, daqueles judeus que moravam ali na Babilônia, os ajudassem com ofertas financeiramente para que eles voltassem para a sua terra. O terceiro ponto que podemos refletir nessa história é o propósito do retorno. Porque o próprio rei Ciro, imperador medo-persa, ele permite que os judeus voltem para a sua terra, não simplesmente por voltar. É evidente que eles voltariam para a sua casa, para o seu território, mas além disso o próprio rei Ciro, ele dá condições para que eles retornassem com o propósito de reconstruir o templo do Deus dos céus. Ciro não servia ao Deus de Israel. Ciro não tinha relação com o Deus de Israel, a não ser algum tipo de temor que ele tinha no seu coração em relação a esse Deus de Israel. Então ele liberta o povo e também dá condições ao povo de reconstruir a cidade e especialmente o templo. E para esse objetivo é que eles foram até Jerusalém, eles foram libertos para voltar para o seu território, para reconstruir o templo.
E em quarto lugar, é o desafio do retorno. Era uma viagem muito longa. Estudos dizem que levaria cerca de 4 meses essa viagem, algo difícil. Foram, na primeira deportação de volta para Jerusalém, foram aproximadamente 50 mil pessoas sob a liderança de Zorobabel. Então você imagina 50 mil pessoas, mais centenas de animais, mais toneladas de utensílios, de metais, de utensílios do templo, de ouro, de prata, de materiais que eles levaram para a reconstrução, né? Recursos financeiros para a reconstrução. Então foi algo desafiador, foi algo muito difícil. E nós encontramos nesse momento que eles passaram ali, líderes, pessoas que não se acomodaram, pessoas que já estavam situadas na Babilônia, já estavam ali confortáveis na Babilônia, mas se dedicaram para conduzirem o povo, para liderarem o povo de volta para Jerusalém. A dúvida é uma coisa que pode nos paralisar. A dúvida pode paralisar você. Se você fica na dúvida, talvez entre uma bifurcação, entre 2 caminhos que você precise seguir, talvez você não saiba muito bem como agir. E a lição para nós dentro dessa história, eu fiz um resumo, é claro, de muitos fatos históricos que aconteceram nesse entremeio aí, mas a lição que nós levamos primeiro é sobre superar a dúvida. Diante de uma promessa de Deus, supere a sua dúvida, porque Deus prometeu muitas coisas para o seu povo e muitas delas já foram cumpridas. A gente olha para trás na história e na revelação da própria Bíblia que Deus cumpre as suas promessas. Deus é completamente fiel àquilo que Ele diz, Ele é fiel à sua palavra. Há pessoas que pensam que Deus é fiel ao ser humano, né? Falam, não, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim. Mas o que nós vemos na Bíblia, e o que a Bíblia ensina na verdade, é que Deus é fiel àquilo que Ele diz. Então cabe a nós estarmos dentro do propósito de Deus, do projeto de Deus, naquilo que Ele tem preparado para a humanidade, para nós. Se nós estivermos fora dos seus propósitos, se nós enxergarmos as coisas da nossa maneira e nos rebelarmos contra Deus, logo nós não estaremos dentro do âmbito das suas promessas, digamos assim. Então é importante a gente superar a dúvida diante de uma promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Em qualquer área da sua vida, em qualquer condição que você estiver vivendo, você olha para a revelação da Bíblia Sagrada, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos muitas promessas, e essas promessas se cumprem em nome de Jesus. Mas basta você crer e superar a dúvida que você tem talvez no seu coração e seguir adiante nesses desafios que você tem, especialmente nesse ano que se inicia agora de 2020. Outra lição prática que nós aprendemos nesse estudo é sobre superarmos o desânimo, porque nós percebemos que a viagem que esse povo faria de volta depois do exílio babilônico seria uma viagem longa, uma viagem cansativa, certamente passariam por muitos perigos na estrada. Na dificuldade da viagem, eles demonstram o ânimo e não o desânimo. Eles demonstram que saíram da sua área de conforto, eles demonstram que partiram e colocaram a mão na massa e não permitiram que o desânimo tomasse conta dos seus corações. E essa então é uma lição para a gente, para que neste ano de 2020 que está por vir, né, que começamos agora, que a gente abandone o desânimo, que a gente supere o desânimo diante das promessas de Deus, diante dos propósitos que Deus tem, que a gente olhe para frente, que você olhe para frente e você prossiga sem desanimar. Então esse é o nosso primeiro estudo. Eu procurei resumir bastante toda a história. Eu convido você, se você puder, você participar desse estudo pessoalmente em uma das igrejas adventistas da promessa. Você pode entrar no site portaliap.org, encontrar uma igreja mais próxima de você, e todos os sábados pela manhã, às 9 horas da manhã, há um estudo bíblico desse assunto. No caso, no próximo sábado, no primeiro sábado deste ano, será essa lição de número 1 que você acabou de assistir, e assim consequentemente todos os sábados novos estudos, novas lições, como disse, falando sobre os livros de Esdras e Esther, nesta série maravilhosa que Deus tem nos ensinado muito. Muito obrigado por assistir este vídeo. Eu convido você a curtir, a compartilhar, a divulgar esse conteúdo e disseminar esse conhecimento. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.